A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo aqui da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dan Vilain Júnior, que é CEO do Grupo Jan, que reúne marcas como a Água Mineral Imperatriz, Água Mineral da Guarda, Água Pura e a Jan Distribuidora. Dan, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Melina. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da história da família, que se confunde muito com a história da empresa. Muito legal, essa história é muito bonita também, mas antes da gente começar a contar tudo isso, eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, porque tu veio do direito empresarial. Sim. E como é que foi essa caminhada? Bom, eu iniciei por uma exigência do meu pai, não uma exigência do meu pai, mas um impulso que ele me deu. Ele sempre disse para mim, olha, nós já tínhamos empresa, e ele disse, você tem que se preparar. Independente da trajetória prática que nós temos, o conhecimento, a amplitude do conhecimento faz com que o leque de oportunidades ele aumente e se abra cada vez mais. Então eu iniciei lá, na década, eu me formei em 1994, iniciei minha faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1988. Antes eu tinha feito economia também na Universidade Federal de Santa Catarina, depois fiz direito, e fui até 1994. Posteriormente a isso, antes disso, eu tranquei a faculdade por 2 anos. Eu fui a Porto Alegre, onde meu pai, na época, ele trabalhava também muito fortemente com cerveja. Montamos a primeira distribuidora da Skin Cariol no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre. Fiquei 2 anos lá, foi um grande sucesso. Nós acabamos por vender essa distribuidora. Eu retornei a Florianópolis e aí eu disse para o meu pai, eu não quero mais estudar. Eu quero trabalhar contigo, já que foi um sucesso. Ele disse, então você está demitido. E naquela época eu não entendia, eu achava isso uma ingratidão muito grande pelo sucesso que nós tivemos. E hoje eu tenho essa noção e essa clareza de que o conhecimento, a prática que eu tive, um momento de prática aliado ao conhecimento que eu adquiri posteriormente, fez com que nós conseguíssemos alçar grandes voos. Após isso, eu iniciei a minha trajetória, me formei, fiz uma especialização, gostei do conhecimento, da prática do conhecimento, e comecei a advogar. Fiz a minha especialização em Direito Empresarial. Na época nós tínhamos uma distribuidora, ainda não tínhamos a indústria, e eu iniciei a minha trajetória advogando dentro do contexto da empresa que nós tínhamos. E isso se estendeu por aproximadamente 8 anos. Após isso a empresa começou a ganhar corpo, e eu tive que me deslocar, terceirizamos a atividade, e eu comecei na atividade empresarial, dentro da distribuidora de água mineral. Meus primos, eu vou adentrar já na história da empresa, os meus filhos, naquela época éramos eu e meu pai, os meus primos, os Baracuí, o André, o Tuca e o Zeca, eles também vinham de uma trajetória de trabalho e foram para os Estados Unidos. Ficaram lá durante 2, 3 anos exercendo várias atividades e sempre queriam voltar para Florianópolis. Sempre foi o objetivo retornar. E meu pai disse, olha, retornem com um pouco de dinheiro e nós vamos montar uma rede de distribuição aqui dentro de Florianópolis e até Santa Catarina. Nós éramos líderes na produção de garrafões de 20 litros retornáveis. Meus primos retornaram, montaram uma pequena distribuidora e nós começamos a adentrar e ramificar a nossa atividade dentro desse contexto. Isso foi em 1992, eles retornaram, eu me formei em 94, já estava trabalhando. Em 96 surgiu uma oportunidade, a antiga Catarinense de Refrigerantes, na época do saudoso Alaor Tissot, uma grande liderança empresarial aqui de Florianópolis e de Santa Catarina, eles venderam a atividade deles para a Vonpar, que era o grupo da Coca-Cola do Rio Grande do Sul. Só que a Vonpar não comprou, ele comprou a licença Coca-Cola e os equipamentos e não comprou a Água Mineral Imperatriz. A gente brincava, até o Zeca, meu primo, nosso decano, não mais velho,
ele diz que tudo que a Coca-Cola não quis, colocou na casa de praia, porque a gente, quando tem imóveis que a gente não usa, a gente manda para casa de praia, pelo menos era assim. E a água mineral Imperatriz, ela se encontrava sucateada e surgiu a oportunidade da compra da concessão da água mineral Imperatriz, dos ativos da água mineral Imperatriz. Nós nos juntamos, fizemos uma fusão, meus primos adquiriram, posteriormente eu vim a me integrar. Iniciamos a atividade de empresa industrial. Isso aconteceu porque, naquele momento, nós já detínhamos 40% de todo o mercado dentro da Grande Florianópolis. Então, não foi uma coisa muito impetuosa, ela foi realmente pensada e planejada, no sentido de que somente com a nossa demanda nós conseguiríamos atender e manter a atividade industrial. Foi uma situação de muito trabalho, de muito esforço, de muito empenho. Começamos a nossa atividade industrial, que até então ela era nova para nós vínhamos de distribuição, e a coisa foi tomando um corpo muito interessante. A questão da água mineral Imperatriz, que é a primeira fonte hidrotermal do Brasil, ela vem lá do século XIX, né, quando Dom Pedro II veio até Caldas da Imperatriz e foi aberto ali onde fica o Plaza Caldas da Imperatriz. Embaixo tem um hotel antigo, que é o Hotel Colonial, que eles chamam, que aquilo ali foi feito para receber o casal imperial. Teresa Cristina e Dom Pedro II, e ali se formou o primeiro hospital termal do Brasil. Então aquilo ali tinha muita história, né? E nós começamos a aproveitar esse contexto histórico, aliado à extrema qualidade da água mineral, que já foi tida na região de Santa Maria da Imperatriz como a segunda melhor do mundo, e iniciamos o nosso trabalho de comunicação e marketing aliado à parte comercial. E a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo. Meu tio também teve uma grande participação nisso, meu saudoso tio Norberto Baracuí. Meu pai vinha de uma carreira anterior futebolística, então ele era muito aguerrido. E meu tio era um engenheiro agrônomo paraibano que veio para Santa Catarina, e em Florianópolis ele foi responsável pela primeira patrulha mecanizada de Florianópolis. Então, grande parte das ruas que a gente passa ali, ele abriu junto com a equipe dele. Então, e meu pai era um cara muito consistente, era um cara muito disciplinado. Ele nunca foi um futebolista de muita categoria, de muita técnica, mas ele era muito aguerrido. Então, com meu pai, nós aprendemos isso, né? A sermos constantes, né? E com meu tio, a gente aprendeu, como ele fez, abrir ruas e construir pontes. Então, através dessa nossa persistência e nossa capacidade de relacionamento, a gente conseguiu ampliar os nossos negócios. E é muito legal de ver que é um legado, né? Manteve a tradição, a história. E como é que é para vocês? Porque vocês trabalham em família, desde sempre. Como é que é manter a empresa unida, esse legado de uma forma consistente e inovadora? Na verdade, hoje o que a gente costuma dizer é o seguinte, que a gente não estraga o planejamento da semana no almoço de domingo, que é o que as famílias costumam fazer. Nós somos uma família, nós temos muito amor envolvido, mas nós criamos departamentos dentro da empresa. Hoje nós temos um conselho de acionistas, que é o conselho de administração, que sou eu como acionista, meus 3 irmãos, meus primos e irmãos, que dirigem áreas diferentes. Eu sou o CEO do grupo, mas temos uma diretoria comercial departamentalizada, muito bem estruturada, uma diretoria industrial muito bem estruturada e uma administrativa financeira também. Então, a gente tem colaboradores contratados, toda a nossa parte comercial, nosso head comercial, ele veio da Diretoria Nacional da Electrolux. Então, o que eu digo é o seguinte, sejamos uma família, mas que a família não se insira dentro do contexto emotivo da empresa, porque isso estraga as empresas. Então, nós temos o nosso tático, a nossa gerência, ela é toda contratada, e nós costumamos estarmos sempre nos aprimorando em termos de conhecimento para darmos o direcionamento daquilo que tem que ser feito. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, porque
questão, a marca é uma questão de confiança, principalmente, né? Tu trouxe um detalhe bem importante ali falando de marketing, falando de comunicação, mas não só isso que é o diferencial do Grupo JAN, né? Tem as certificações como o Food Safety, tem diversas ações focadas também nessa qualidade. Sim. E isso para vocês é o que faz o diferencial? Foi a água mineral Imperatriz, ela é top of mind. Então, como é que vocês construíram essa relação de confiança com o consumidor? Nós tomamos o cuidado de levar ao consumidor aquilo que a natureza nos fornece. Nós já temos naturalmente uma água de extrema qualidade. Ela já era reconhecida. E assim, dentro desse contexto, nós também, em 2018, nós adquirimos a água mineral da Guarda, no sul do estado, em Tubarão. E a gente costuma dizer que antes dos ativos, as fontes e os terrenos e tudo aquilo que engloba o negócio, nós compramos uma história, né? Que é a história do seu Santos Guglielmi lá em Tubarão, que também já era líder de mercado. Então, cabe a nós comunicar aquilo que nós temos naturalmente e fazer com que essa qualidade não se perca dentro do procedimento de invase e dentro daquilo que faz com que aquele caminho que se percorre até chegar no público. O que a gente faz é supervisionar dentro da boa técnica utilizada mundialmente. Você citou aí os padrões internacionais de qualidade. Hoje a gente pode exportar para o mundo todo, não o fazemos por questões logísticas, mas o que a gente faz é criar, montar, manter e supervisionar processos para que aquela água na fonte lá que você viu quando você foi lá, chegue na gôndola de supermercado com a garantia que a natureza nos dá, de pureza, de qualidade, e sempre cuidando do meio ambiente. Nós somos agora, a gente acredita que nós temos uma grande responsabilidade para com o nosso manancial, para com toda a Serra do Tabuleiro, e também a Serra da área da Guarda de Tubarão lá, que é garantir com que isso se mantenha, com que isso chegue às pessoas da melhor forma possível, para que nós tenhamos nesse grande benefício que a natureza nos dá, e esse um dos 4 elementos que é um dos mais importantes da natureza, que é a água, seja mantida, seja preservada e que possa chegar na sua mesa da forma que ela chega. Exatamente isso, para esse lado que eu ia levar a nossa conversa agora, que é como é que vocês conseguem, com quanto planejamento, porque vocês estão expandindo cada vez mais. Sim. E, ao mesmo tempo, mantendo essa preservação ambiental, tanto dos recursos de água quanto do entorno, né? A Água da Guarda é uma fonte cercada por uma grande área de mata. Ali mesmo na Água Imperatriz também pode-se ver esse cuidado com todos os processos. Como é que vocês planejam tudo isso? A nossa atividade ela tem uma característica específica, né? Como é a atividade de mineração. Muitas pessoas não sabem, mas a água mineral, como o próprio nome diz, é um minério, né? Só que nós temos 2 regulamentações específicas, duas situações de regulamentação e de legislação, que nós somos regidos pela Agência Nacional de Mineração e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O nosso negócio tem uma característica: eu não consigo abrir um negócio onde eu quero, eu consigo abrir um negócio onde a natureza diz que está. Então, dentro desse contexto, como a natureza fornece esse tipo de recurso e ele é finito, nós temos por obrigação legal e por obrigação moral conseguimos manter uma área de preservação. Ali nós temos 60 hectares de terra na Água Mineral Imperatriz, nós temos 40 hectares de terra na Água Mineral da Guarda e 4 hectares de área preservada no entorno das fontes. É difícil, sim, é difícil, mas eu diria que não é difícil por nós. É difícil a gente conseguir manter essa preservação por conta do desenvolvimento acelerado que o entorno tem. Então, a gente exerce, sim, funções de fiscalização, de supervisão e de manutenção. A gente costuma dizer que nós somos guardas florestais pela nossa própria atividade, né? Nós não podemos permitir que aquilo se esvazie. E por isso a gente tem que manter a floresta, a gente tem que manter a mata, a gente tem que manter os mananciais. E é isso que a gente procura fazer. Dan, eu achei super legal. Eu estive, né, na sede da Água Imperatriz há alguns dias e eu achei muito legal que vocês já planejaram o espaço para que seja visto de cima, para que as pessoas conheçam a atividade. E eu fiquei
encantada, não imaginava como era, ver desde a produção da garrafa até... E todo esse processo tem muito cuidado. Então, como é que vocês conseguiram chegar nessa fórmula de mesclar essas visitas com a qualidade técnica, com a segurança para todo mundo nesse processo? É uma obrigação em termos de educação, até por ser, como eu falei, um dos 4 elementos da natureza, terra, fogo, ar e ar, e ser o segundo mais importante atrás do ar. É uma obrigação nossa mostrar à população e tentar educar a população no sentido de preservação desse benefício natural que nós temos, que é a água abundante, né? Não só a água de captação profunda, que é a nossa, como a água de superfície. E lá, como você viu, a gente tem um auditório para 120 pessoas, nós recebemos muitas escolas. Nós temos vários tipos de palestras, desde os pequenininhos de 4, 6 anos de idade, são palestras lúdicas que mostram a eles a necessidade e a importância da preservação. A gente sente isso como uma obrigação nossa enquanto empresários e como uma obrigação nossa por termos a possibilidade e a oportunidade de poder ganhar dinheiro em cima de um benefício natural. Claro que não é assim como as pessoas dizem, vocês tiram na natureza de graça e invasam. Não, nós temos impostos, nós temos empregos, nós temos logística, nós temos várias situações. Então, nós vamos desde os pequenininhos até o 2º grau, 1º grau, universitários ou muito lá, jornalistas têm nos acompanhado muito, geólogos, químicos. Então, a gente procura mostrar de forma técnica, como nós aplicamos a boa técnica a um benefício, a um recurso que naturalmente nos é colocado, nos é fornecido pela nossa mãe natureza. Dan, como é que é para vocês, porque vocês têm algumas marcas dentro do grupo, como é que é trabalhar a identidade de cada marca e ao mesmo tempo manter a consistência como grupo? Aquele complexo que você visitou lá, nós temos 6 fontes, né? Cada fonte daquelas, ela é uma fonte determinada para um produto específico. Hoje nós temos as nossas 3 principais marcas, né? Água da Guarda, Água Mineral Imperatriz e Água Pura, mas temos um departamento de marcas próprias. Então, cada marca que lá está, ela apesar do manancial, as fraturas geológicas serem muito parecidas, as fontes têm profundidades diferentes e captações diferentes. Então, a gente costuma dizer que cada água, assim como nós, ela tem um DNA específico, que é o DNA imposto pela natureza e pelo minério onde ela percula no fundo da terra. Então, a gente tem uma água mais litinada, uma água mais fluoretada, uma água mais calcificada e assim sucessivamente. Então, cada marca nossa tem uma fonte específica da qual nós invasamos, entregamos para o nosso cliente de acordo com a necessidade dele e assim nós abrimos um departamento de marcas próprias. Hoje estamos produzindo 3 grandes marcas próprias para 3 grandes clientes com a possibilidade de expansão. Já estamos recebendo em Santa Catarina, não somos a única, mas acredito que somos a mais capacitada nesse tipo de produto, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer o nome da sua empresa para um produto que é produzido por nós, onde a responsabilidade não é sua. Só que a responsabilidade, a visualização da marca, ela é sua. Então ninguém vai dizer que aquela água é produzida pela Geoinvasadora e a responsabilidade é da Geoinvasadora. Não. A responsabilidade é daquele rótulo de quem tem um nome ali aposto. Então, para nós, essa é uma grande responsabilidade. A gente só iniciou nessa situação porque nós nos sentimos preparados por conta do exercício das nossas próprias marcas de poder ofertar para clientes essa possibilidade. Dan, está sendo um prazer imenso te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Mas, infelizmente, o nosso podcast está chegando no final. E eu queria te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Bom, principalmente para aqueles que estão iniciando seus negócios, né? As pessoas costumam dizer que, não, tudo vai dar certo. Não, isso é uma grande falácia. Nem tudo vai dar certo. Muitas coisas darão errado. Nós vamos, às vezes, passar pelo inferno, mas o importante é que a gente continue passando por ele, né? O meu pai me ensinou uma coisa muito importante, que é consistência. Seja consistente. Primeiro, planeje. Saiba exatamente onde você quer chegar, porque percalços irão existir. Mas se você tiver certeza, consistência, habilidade e conhecimento daquilo que você faz, seja qual for o obstáculo que exista, você vai conseguir suplantar.
Perfeito, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E eu agradeço também a você que nos acompanhou no YouTube da Caerte e também na sua emissora de rádio preferida. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.